Mais sobre o assunto, é meu convidado, o Dr. Gildo Matias, que é especialista em políticas públicas. Muito boa noite e Boa noite. bem-vindo. Boa noite, Este Florinda. relatório contraria em quase tudo, se não mesmo em tudo, do ponto de vista económico, os dados do Executivo. A redução do preço do petróleo justifica que haja tanta diferença em comparação com o que já foi projetado? Boa noite. Primeiro é preciso dizer que o relatório não vem propriamente contrariar os dados do Executivo. Mas antes eu gostava de começar com uma nota que é de parabenizar o SEIC, que é o Centro de Investigação da Igreja Católica, pelo excelente serviço público que faz com a publicação, desde já há 13 anos, do seu relatório económico sobre Angola. Eu tenho sempre defendido que qualquer que seja a discussão sobre as políticas públicas em Angola, ela deve ser informada. E o trabalho que nos é proposto é um trabalho de cariz científico e que procura dar a sua voz, fundamentada e com base em métodos científicos, sobre a nossa performance económica em relação ao 2015. Indo propriamente para os números do relatório, ficamos a saber algo que já sabíamos até há pouco tempo. A nossa economia é fortemente condicionada pelo preço do Brent, sobre a qual assenta toda uma estratégia de receitas fiscais em relação ao tipo de receitas sobre o orçamento. O que este relatório vem dizer é que acabaram-se os anos dourados do petróleo, há uma quebra enorme ou substancial em relação ao preço, e isto condiciona de que maneira a nossa economia. Outra coisa, ficamos a saber que o nosso setor não petrolífero, que é o desejável, aliás, é o que se pensa que possa vir a ser o motor estruturante para compensar as quebras das receitas fiscais em relação ao petróleo, também não tem crescido muito. Isso, ora, coloca um grande impedimento em relação àquilo que são as nossas metas, quer a nível do próprio desenvolvimento económico ou a nível da própria diversificação da estrutura económica nacional, mas também compromete metas sociais no domínio da saúde, da educação e por aí em diante. Este relatório diz que Angola enfrenta uma desaceleração económica estrutural e que podia ter sido contrariada com a aposta no setor não petrolífero. E também diz que o nosso nível de vida já vem se degradando desde 2013. Bem, na verdade, a grande quebra em relação às receitas provenientes do petróleo começa a observar alguma queda e de lá para cá tem sido verdadeiramente uma quebra estruturante, porque o nosso PIB tem decrescido ou tem desacelerado, e aqui é importante fazer essa distinção. Há muita gente que pensa que temos uma recessão. Não, na verdade não temos uma recessão. O que temos é uma desaceleração que é estruturante. Porquê? Porque o conceito de recessão em si implica que possamos decrescer em números negativos em 2 semestres consecutivos. Ora, não é isso que se verifica, tanto mais que muito recentemente o Governo reviu as metas de crescimento para menos 2 pontos percentuais, ou seja, passamos de 3,3 para 1,3. O que significa é que, de alguma maneira, essa desaceleração, primeiro, resulta do preço do petróleo. Segundo, que a agricultura, o setor das florestas, o comércio, e é importante falarmos da agricultura porque grande parte daquilo que deveria ser o contributo do setor não petrolífero passa muito pela agricultura, ou seja, passa pela capacidade de criarmos produtos exportáveis e com isto podermos melhorar a nossa capacidade de captação de divisas. Sobre as opções de investimento, há uma crítica que é feita de se optarem por aqueles cujos resultados são de médio e longo prazo e quando o país e as populações têm necessidades imediatas, diárias. Sim, reparem, temos aludido de algum tempo a esta parte a necessidade que temos de diversificar a nossa economia. Primeiro é preciso desconstruir um mito. Tem-se a ideia, e muitas das vezes até alguns membros do governo, enfim, engrenam nesta ideia falaciosa de que a diversificação poderá ocorrer do dia para a noite. Portanto, isto é mentira. Se olharmos para as experiências de diversificação económica, quer no contexto africano, quer no contexto dos países da OCDE, vamos ver que são realidades muito estendidas no tempo. Aliás, o efeito contágio demora anos. Portanto, é de alguma forma pouco avisado, pouco virtuoso pensarmos que o processo de diversificação da nossa economia vai se dar do dia para a noite. Por outro lado, precisamos desenhar medidas imediatas. Porquê? Porque o país não pode parar, nem a economia pode parar. O que é que eu penso que deve ser feito e creio ser este o espírito do relatório? Num primeiro momento, em que sabemos que a nossa economia é extremamente importadora, e mesmo que quiséssemos alavancar o setor da agricultura, teríamos enormes dificuldades, porque todo um conjunto de inputs, desde as sementes, os fertilizantes, depende da importação. Poderíamos, dada a realidade da própria agricultura, que é 98% constituída por famílias, poderíamos ter uma estratégia de priorização
para estas famílias, no sentido de adquirirmos todo um conjunto de inputs para a agricultura. Mas essa necessidade de se refazerem as políticas, tal como disse o engenheiro agrónomo Fernando Sim, Pacheco? claro que há necessidade, porque vamos primeiro olhar para o orçamento que tem sido alocado nos últimos 10 anos para a agricultura, é muito pouco. Os números do relatório também indicam que de 2002 para 2015 a agricultura cresceu apenas 3 pontos percentuais, portanto é muito pouco por aquilo que se espera. Aliás, deixa-me lembrar aqui uma frase célebre do presidente Neto de que a agricultura deve ser o fator de desenvolvimento e a indústria um fator decisivo. Ou seja, temos que apostar a curto e a médio prazo na agricultura e na pequena e média indústria. Temos que inverter, aliás, é um dado muito interessante, quando formos olhar para aquilo que é o quadrante do nosso setor da pequena e média indústria, ela é substancialmente ocupada por bebidas. Deveria ser o contrário. Porquê? Porque a nossa matriz de importação, ela dá-nos conta que mais de 52% está em bens de consumo corrente. Ora, cesta básica e outros produtos. Portanto, no imediato é aqui onde nós podemos atuar, sem a ilusão de pensarmos que a tão desejada diversificação económica ou a diversificação das estruturas económicas poderá dar-se do dia para a noite, o que é mentira. Tenho uma questão que o relator faz referência e que eu achei pertinente e que já aqui falou também e que tem a ver com as indústrias. Diz que o setor industrial tem de funcionar, tem que ter um modelo de desenvolvimento. Há que haver um modelo de desenvolvimento industrial em Angola. Claro, há uma lição muito importante que nós temos de tirar da atual situação que temos vindo a viver desde meados de 2014, que é nós temos que ter qualquer estratégia de diversificação e até de promoção ou de relançamento, se assim podemos dizer, do setor industrial, ela tem que ser articulada. E não é bom, primeiro, não temos indústria pesada em Angola. Temos uma indústria média que é exageradamente ocupada pela indústria de bebidas. E a pequena indústria também anda muito encravada pelo fator de diversificação. Ora, de qualquer das maneiras, quer para a agricultura, quer para a pequena e média indústria, nós temos que ter uma estratégia articulada. É claro que o peso desta viragem do estado de coisas é enorme. Porquê? Porque ela ocorre numa altura em que o Estado tem menos fôlego financeiro para fazer os investimentos que deveria fazer, numa altura desejável, que seria desejável. Este relatório devia servir de base para algumas políticas do Executivo, pelo menos de estudo. Claro, eu costumo dizer que qualquer discussão, e defendi isto algumas vezes, que nós temos que rever o nosso modelo de produção de políticas públicas. E o primeiro diagnóstico tem que ser feito este, ou seja, temos que ter um mapa descritivo sobre os nossos problemas e, com isso, podermos ter uma noção mais precisa sobre que tipo de soluções, no imediato, a médio e a longo prazo, podemos fazer. Portanto, neste sentido, reitero a consideração de que este relatório é um excelente serviço público, vale o que vale, porque é um contributo científico e deve servir, como não deveria deixar de ser, como mais um dado por cima da mesa para podermos, de uma vez por todas, repensarmos o nosso modelo de políticas públicas e dar aqui, mais uma vez, os meus parabéns ao Dr. Alves da Rochas e à sua equipa e fazer um apelo para que esse tipo de iniciativas devam ser financiadas com recursos públicos, o que é muito importante. E que as outras universidades deviam optar pelo mesmo caminho. Muito obrigada pela Sim, sua aliás, presença. deixa-me só dar-lhe esta noção. Olha, qualquer tipo de solução que possamos encontrar para a nossa realidade, ela tem que partir do conhecimento. E conhecimento é falar da investigação científica. Portanto, temos que apostar na investigação científica para que possamos para que possamos ter mais recursos para invertermos o estado de coisas. Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite. Vamos